Olá galera, hoje eu vim trazer para vocês a resolução do problema 25. Um avião mergulha a velocidade constante, lançando um projétil a uma altitude de 730 metros, no ângulo de 53 graus com vertical. O projétil chega ao chão depois de 5 segundos do lançamento. Questão A: qual a velocidade do avião na hora do lançamento? Questão B: que distância na horizontal percorre o projétil e quais são os componentes da velocidade? Questão C, na horizontal, e D, na vertical, no momento em que chega ao solo. Inicialmente, a gente precisa então interpretar o problema. Ele diz, que tem um avião que ele está mergulhando com uma velocidade constante, v0. Ele tem então 53 graus com relação à vertical, do vetor v0 com a vertical. A altura que o projétil está inicialmente, quando ele estava ainda ligado, no momento que ele foi solto do avião, era de 730 metros, em relação ao solo. Então, o exercício nos pede para calcular a velocidade inicial v0. Para a gente calcular a velocidade inicial v0, a gente vai ter que saber a velocidade inicial em x e em y. Mas, antes disso, a gente precisa entender quais são as equações no movimento que estão atreladas a esse problema. Um movimento uniformemente variado, é o que? É quando tem aceleração. E a gente tem que conseguir interpretar o problema e ser capaz de perceber quando tem aceleração ou não. Quando tem aceleração, a posição vai ser dada pelo quê? S igual a S0 mais V0t mais o meio de AT quadrado. A famosa fórmula do sorvetão, É uma forma da gente memorizar isso mais fácil. Que é o que? S, de espaço, space, vem do space. É S0, posição inicial, mais V0, que é a velocidade, inicial, multiplicado pelo tempo, mais o meio da aceleração vezes tempo ao quadrado. Outra equação, quando a gente se trata de um movimento uniformemente variado, que tem aceleração, porque o projétil está primeiramente preso ao avião, ele começa a cair. Quando ele está caindo por quê? Por causa de uma aceleração. E essa aceleração tem a ver com a gravidade. Ele está caindo, na verdade, acelerando, aumentando a sua velocidade por causa que tem uma aceleração. A variação da velocidade é a aceleração. E a aceleração, no caso, é g, a aceleração da gravidade, porque tem a força da gravidade. Então, a equação das velocidades é o quê? V é igual a V0 mais AT. Já para o movimento uniforme, é a posição que diz a posição de um móvel, de um corpo, em qualquer instante do tempo, t é a posição inicial mais velocidade vezes tempo, Já que velocidade é o que? É quantidade de espaço por tempo. Quantidade de espaço que anda a cada segundo, multiplicado por tantos segundos, vai dar vai dar a distância, percorrida, somada com a posição inicial. Então, na vertical, a gente vai ter quais equações de movimento? Basta a gente substituir, S de y vai ser 730 mais V de y, velocidade em y, multiplicado pelo tempo, menos o meio de gt quadrado. Menos por quê? Menos porque é no sentido negativo de y, É para baixo que o projétil está caindo, A aceleração da gravidade é para baixo. Já a equação para as velocidades, V de y vai ser a velocidade inicial em y mais AT, onde A, é menos g. Na horizontal vai ser o quê? O S, a posição, em qualquer instante do tempo vai ser dado por quê? Por d de x, que aqui agora a gente vai considerar como distância, é a posição inicial, vamos considerar como 0, que o avião partiu daqui, do 0, e aí ele vai se deslocar, o avião não, o projétil se desloca e então ele cai,
e vai ter também uma altura h, né? Que é de 730 metros em y. Mas a gente não sabe qual a distância em x. Para isso a gente usa então a equação d de x. Questão A. Qual a velocidade inicial? Lembrando que velocidade, quando a gente fala de velocidade, a gente sempre fala de uma grandeza vetorial. Mas inicialmente vamos trabalhar com grandezas escalares, né, sem vetor, para chegar até o vetor velocidade inicial. Então, lá na expressão que a gente tem para a posição de y, né, em relação ao tempo, a gente faz o quê? A gente substitui os valores. E a gente vai conseguir calcular qual é a velocidade de y final. Porque sempre que a gente for calcular, querer encontrar o que o problema quer, a gente tem que saber os dados, né? A gente tem que ter em mente os dados e comparar ele nas equações. Se a gente aplicar os dados na equação e sobrar somente uma variável, então significa que a gente vai conseguir calcular essa variável, né? Somente isolando o v de y, a gente consegue calcular ele, né? Porque aqui a gente só tem números. Então a gente consegue. Mas se a gente tivesse duas variáveis, aí não teria como a gente encontrar o valor da mesma. Então, né? Somente a gente isolando o v de y, a gente vai ter o quê? V de yf, né? Ou seja, passando v de y para o outro lado, né? Somando v de y aqui, somando v de y aqui. Aqui cancela, fica 0. Aqui fica 5 v de y final. Vai ser igual a 730 menos essa expressão. Agora, dividindo 5 em ambos os lados, vamos ter o quê? Que v de y final, né? Ou seja, a velocidade em y final vai ser de menos 607 sobre 5. Logo, a velocidade em y quando o projétil atinge o chão é de menos 121 metros por segundo. Mas a gente quer a velocidade inicial, né? Esse vetor aqui. Para isso, a gente usa a relação do cosseno. Cosseno é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é o que? V0 de y, que ele está adjacente ao ângulo de 53 graus, divididos pela hipotenusa. Hipotenusa é o que? É o V0, né? É a nossa incógnita, é o que a gente quer encontrar. Para a gente calcular, a gente faz o que? A gente isola o v de yf, que é o nosso cateto adjacente. Cateto adjacente, isolado, né? V de y, a gente faz o quê? Hipotenusa vezes cosseno de θ. Hipotenusa é o quê? É a aresta maior do nosso triângulo retângulo, logo V0, multiplicado por cosseno de θ. Substituindo os valores de menos 121 metros por segundo, divididos por cosseno de 53 graus, vamos ter que a velocidade inicial vai ser de 201,9 metros por segundo, em módulo, né? Ou seja, num valor que não é em vetor, e sim numa escala. Agora, para a gente calcular qual que vai ser o nossa componente x, né, do nosso vetor, basta a gente usar a relação do seno. Seno, cateto oposto ao ângulo, cateto oposto ao ângulo, o ângulo está aqui, 53 graus, é V0 de x, né? Velocidade inicial em x, dividido pela hipotenusa, que é V0. Logo, V0 de x vai ser 201,9 vezes seno de 53. Novamente, V0 de x, né? Cateto oposto. Cateto oposto. Isola o cateto oposto, V0 de x. Hipotenusa passa multiplicando seno de 53, hipotenusa. Vamos ter aqui V0 de x, ou seja, a velocidade inicial no eixo x vai ser de 161 metros por segundo. E algo que é muito importante a gente lembrar, né, como aqui a gente não está considerando o arrasto da resistência do ar, então significa que se uma velocidade, algo está com uma certa velocidade, até que haja uma aceleração, uma força sobre esse móvel, né,
ele vai continuar andando com a mesma velocidade. Imagina algo no vácuo. Você lança algo no vácuo, essa coisa vai continuar se deslocando infinitamente até ser atingida por uma força, né? Uma aceleração. A velocidade vai ser a mesma, vai se deslocar do mesmo jeito, não vai mudar nada. Se nada está agindo sobre aquilo, então aquilo vai se manter da mesma forma. Logo, então, a velocidade em x inicial vai ser a mesma velocidade em x até ele colidir com o chão, porque não tem nada agindo na componente x da velocidade. Então, se a gente tem a componente x e a gente tem a componente y, basta a gente introduzir isso de forma vetorial. Logo, o vetor velocidade inicial vai ser de aproximadamente 161 i, ou seja, isso aqui é o vetor unitário na direção do eixo x, ou seja, 1 vezes isso daqui vai dar isso daqui como um vetor, 161 na direção de x, né? Menos 121 na direção de j, aqui é o vetor unitário, né, de comprimento 1, multiplicado pelo tamanho 121, vai dar um vetor de 121 de tamanho no sentido de y. Somando isso, mais isso, pela regra do paralelogramo, a gente vai ter o quê? Que esse vai ter o vetor resultante, né, da soma desse vetor com esse. Questão B. Qual é o alcance horizontal? Ou seja, qual é o alcance no eixo x? Qual a distância total atingida do eixo x? Basta a gente usar aquela equação que tinha, né? De d de x, que é igual à posição inicial, que a gente considera como zero, mais a velocidade inicial multiplicado pelo tempo deslocado pelo projétil até ele colidir com o chão, de 5 segundos. Substituindo, né, v0 de x, que é 161, vezes 5, vai ser o quê? 806 metros, que é a distância total percorrida no eixo x. Questão C. Qual a velocidade final na horizontal? Ou seja, qual a velocidade em x final? A equação das velocidades é o quê? É a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração em x existe? Não. Logo, a gente coloca zero. Não tem nada agindo, não tem uma força de arrasto nesse exemplo. Ele não diz, ele não fala nada, então a gente considera como sendo zero. Logo, então, a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial. A velocidade final, então, vai ser de 161 metros por segundo. E qual vai ser, então, a velocidade final na vertical? Usamos, então, novamente, a equação das velocidades, v de y, que é igual a v0 de y, menos gt, né? Substituindo os valores, a gente tem que menos 121 menos 9,8 vezes 5 segundos, né, que é o tempo, né, desde o projétil lançado até ele colidir com o chão, vezes a gravidade, mais a velocidade inicial, somando essas duas velocidades que são para baixo, né, menos 121, menos isso daqui, vai dar o quê? Que a velocidade em y final é de menos 71 metros por segundo.